Bom, pessoal, aqui o capítulo 2 ele está trazendo o processo de urbanização no Brasil. Então, eu vou fazer uma revisãozinha aqui do capítulo 1 e depois nós já começamos o capítulo 2. Capítulo 1, nós vimos como que ocorreu, né, como surgiram as cidades, como elas surgiram no Brasil, através do caminho dos tropeiros, através da do planejamento, né? Cidades que foram planejadas, cidades que nasceram de maneira espontânea, cidades que nasceram através do garimpo de mineradores. Então, isso foi o tema, esse foi o tema do capítulo 1, da unidade 2. Bom, primeiro então a gente estuda como que surge. Agora nós vamos estudar, entender o processo de urbanização, ou seja, o movimento das pessoas saírem do campo, saírem do sítio, da fazenda e ir morar na cidade. Então, primeiro estudamos como elas surgem e agora vamos estudar, descobrir como elas cresceram, como elas aumentaram. Tudo bem? Bom, o texto vem falando aqui pra gente, ó. A população que vive nas cidades é chamada de população urbana. Então, olha, o termo para vocês gravar, ó. População urbana é aquela que vive na cidade. E população rural é aquela que vive no campo. E aí eu destaquei aqui, ó, sítios, fazendas, né? Esse é o entendimento de população que vive no campo. Tudo bem? É sobre isso que o texto está tratando. Então ele segue aqui dizendo ó, que em 1940, de cada 100 brasileiros, 69 viviam no campo. Olha só, a cada 100 pessoas, 69 viviam no campo. Ou seja, a maioria da população vivia no campo. Hoje, pessoal, está um pouco diferente. Olha só, hoje a maioria da população vive na cidade. Mas antes, lá para os anos de 1940, a maioria da população, a maior parte da população, vivia no campo. Tudo bem? Olha só, vamos aproximar esse gráfico aqui para a gente entender melhor esse assunto. Olha só, Brasil, população rural e população urbana, 1940, 2015. Então vamos perceber aqui que legal, pessoal. Ó, o verdinho aqui é a população rural e o laranjinha, a população urbana. Então, olha, 1940, rural maior, urbana menor. 1950, rural maior, urbana menor. 1960, rural maior, urbana menor. Agora percebam que conforme vai passando o tempo, o verdinho aqui ó, vai diminuindo e o laranjinha vai aumentando, até que chega aqui, né, na transição entre 1960 e 1970, a população rural, que é o verdinho aqui, fica menor e a população urbana, que vive na cidade, fica maior. E daí em diante, cada vez mais a população urbana vai crescendo, cada vez mais a população rural vai diminuindo. Menor número de pessoas vivendo na área rural. Tudo bem? Vamos em frente aqui. É sobre isso que está tratando então, dessa transição entre 1960 e 1970, onde aumentou a população urbana. Vamos em frente então. Olha só, pessoal. Que o texto está trazendo aqui algumas perguntas, né? Algumas questões. Aqui já tem até as respostas. Quem assistir vai poder olhar. Mas as perguntas falam sobre o que o gráfico mostra, ou seja, o gráfico mostra a evolução da população rural e da população urbana no Brasil, no período de 1940 a 2015. E aí vem algumas perguntinhas. Se a população rural aumentou ou diminuiu, e em que período a população urbana se tornou maior que a população rural. É só olhar o gráfico lá e entender que vocês vão conseguir fazer. Tudo bem? Agora eu vou fazer para vocês uma pergunta. Por que houve essa mudança? Por que as pessoas saíram do campo e foram morar na cidade, foram viver na cidade? Qual foi o motivo disso? E aí o texto complementar do professor traz as explicações. Olha, modernização
da agricultura. Então eu fiz aqui uma ilustração para vocês. Ó. Imagine que antes de 1960 era necessário 100 homens para cortar cana. 100 homens. E depois de 1960 ocorreu uma modernização da agricultura. Então, ao invés de ter 100 homens cortando cana, passou a ter uma máquina e um homem que está conduzindo essa máquina para cortar cana e 100 homens que estavam aqui trabalhando perderam o emprego. Ou seja, a modernização, né, da agricultura, o uso de máquinas tirou o trabalho de muitas pessoas do campo. E essas pessoas precisaram sair do campo e ir morar na cidade. E o texto também traz aqui que a industrialização das cidades, né, o surgimento de indústrias, o nascimento de indústrias na cidade, abriu oportunidades para pessoas que moravam no campo vir para a cidade, morar e trabalhar nessas indústrias. Então imaginem, hipoteticamente, uma fábrica de carros. E essa fábrica precisa contratar 300 pessoas. Bom, se tem as 300 pessoas na cidade, contrata e está tudo certo. Se não tem as 300 pessoas, é muito provável que pessoas que moram no campo, na fazenda, no sítio, ali perto daquela cidade, vão se mudar do campo para a cidade em busca de uma vaga de emprego. Então, é isso que o texto está falando, que ocorreu, né, a partir de 1960, um êxodo rural. O que seria isso? Uma fuga, uma saída. Saída da área rural, saída do campo e entrada nas cidades. Tudo bem? Vamos em frente, então? Olha só, pessoal. Aqui eu quero revisar com vocês um assunto que nós tratamos no capítulo 3, na unidade 1. Lá no capítulo 3, nós vimos algumas taxas que são usadas para fazer medidas, né? Vimos a taxa de natalidade. Vamos relembrar aí. Taxa de natalidade é o número de pessoas que nascem, né? Taxa de mortalidade é o número de pessoas que morrem por ano. A taxa de escolaridade, quantos anos uma pessoa fica na escola. E a taxa de saneamento, que é quantas casas possuem água tratada e coleta de esgoto. Esses aqui são alguns exemplos de taxas que nós estudamos nos capítulos anteriores. E neste capítulo nós vamos conhecer mais uma taxa, a taxa de urbanização. E o que essa taxa de urbanização mede? Ela mede quantas pessoas vivem nas cidades. E olha só o que o texto está trazendo para nós. Vamos ver de pertinho aqui? A taxa de urbanização corresponde à proporção de pessoas que vivem em áreas urbanas de determinado lugar em relação à população total deste lugar. Essa taxa mostra o grau de concentração da população nas cidades. No Brasil, a taxa de urbanização é de quase 85% em 2015. Segundo o IBGE, isso quer dizer que a cada 100 habitantes, 85 viviam em áreas urbanas. Aí, pessoal, já é uma introdução na ideia de matemática, né? Olha só, o que o texto está falando? Que a população rural e urbana em 2015 estava dividido assim, ó. 85%, ou seja, toda essa parte laranja, vivia nas cidades. E apenas 15% vivia na área rural. Ou seja, de um total de 100, 85 vivia na área urbana e 15 na área rural. Então vocês percebam que, conforme foi passando o tempo, e por causa daqueles fenômenos que eu expliquei a um slide anterior, a industrialização e a modernização da agricultura fez com que as cidades crescessem, aumentassem. Vamos em frente, então? Olha só, pessoal, aqui mais um gráfico, né? Mais uma tabela. Está falando aqui sobre a taxa de urbanização por região. A anterior foi pelo país
e agora por região. Olha só, percebam, pessoal, que aqui na região sudeste é onde ocorre a maior taxa de urbanização. Por quê, pessoal? Porque na região sudeste está concentrado as maiores indústrias, comércio, serviços, as grandes oportunidades de trabalho, os centros comerciais. Então a região sudeste concentra tudo isso e, portanto, na região sudeste tem a maior taxa de urbanização. Pessoal, é a região que nós estamos aqui, região sudeste. E o texto fala também um pouco aqui sobre o centro-oeste e o norte, que é essa região aqui, ó, que eles têm apresentado um crescimento populacional e urbano. Está aumentando, conforme vai passando o tempo, vai aumentando o crescimento populacional e urbano da região norte e da região centro-oeste. Por que está aumentando? O texto está falando aqui que é uma área de produção agrícola que está crescendo, se industrializando, se fortificando e, portanto, está aumentando a taxa de urbanização no norte e no centro-oeste por causa desse fenômeno de desenvolvimento da agricultura e da pecuária. Tudo bem?